Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como é que foram de feriado? Como é que passaram o fim de semana? Super prolongado, né? Esse final de semana, esse feriado, emendou tudo. E vocês aproveitaram? Ficaram em casa, passearam, ficaram com a família? Pois é, eu aproveitei bastante meu feriado. Então, vamos falar de assunto hoje sério, vamos falar de nutrição aqui, né? Já que tem um tempinho que eu não apareço nesses vídeos. Eu queria conversar com vocês sobre metabolismo. Por que metabolismo? Por que eu decidi falar desse assunto hoje? Porque muita gente coloca a culpa de não perder peso no metabolismo. Será que a culpa é do metabolismo mesmo? Você sabe o que é metabolismo? As pessoas falam assim para mim, eu não perco mais peso, meu metabolismo acho que está muito lento, eu já estou com 30 anos, meu metabolismo está lento. Será que as coisas funcionam assim mesmo? Então vamos conversar sobre isso hoje? Então vamos lá. Não se esqueçam aí, gente, de se inscrever no canal, né? Clicar no sininho para receber as notificações de vídeo. Na minha fanpage é Cris Azoline Nutricionista, curte lá, curte a página, tá? E esse vídeo dá muitos likes aí no YouTube, no Facebook, para que tanto o YouTube quanto o Facebook possam espalhar esse vídeo para mais pessoas e a gente atingir mais gente, né? Que tenham a mesma dúvida que vocês e que a gente possa ajudar maior número de pessoas, né? Então, curte, espalhe, compartilhe esse vídeo para a gente atingir o maior número de pessoas. Pessoal, então vamos lá. Primeiro ponto que eu acho bem importante, vocês sabem o que é metabolismo, né? É a primeira coisa que vocês têm que saber antes da gente falar que o nosso metabolismo está lento, né? Ou eu tenho um metabolismo rápido. Então vamos lá. Metabolismo, o que é? É a quantidade de calorias que o teu corpo precisa para manter todas as nossas funções vitais funcionando, isso em repouso, tá? Entenderam? Então, por exemplo, é o quanto, se eu ficar, vou te dar um exemplo bem simples, por exemplo, quando a gente está dormindo, a gente está em repouso, a gente não está se movimentando, mas o nosso corpo tem que funcionar, né? Então, nosso coração tem que bater, né? Nosso intestino tem que funcionar, todos os nossos órgãos vitais funcionam para manter a nossa vida. Para isso, nós precisamos do mínimo de calorias para manter todos esses órgãos funcionando e a nossa vida. É como se fosse o nosso combustível, né? Se nós não tivéssemos o mínimo de caloria, o mínimo de energia, nós não estaríamos vivos, tá? Então, o metabolismo é exatamente isso. É o mínimo de caloria que o teu corpo precisa para manter em repouso as suas funções vitais, beleza? Então tá. Então, isso é metabolismo. Só que da onde a gente tira essa energia? A gente tira calorias. Qual é a nossa principal fonte de energia para manter o nosso corpo funcionando, a nossa vida, né? Os nossos órgãos vitais funcionando. Nós tiramos isso da nossa alimentação, tá? A pergunta é, será que você come o mínimo do que o corpo precisa ou você come muito mais do que o corpo precisa? Porque se você come só o mínimo que ele precisa, você não engordaria. Mas se você come muito mais do que ele precisa, desse mínimo, você come além daquilo que ele precisa, ele vai estocar. Porque ele não tem o que fazer com esse combustível, ele não tem aonde gastar. Então, ele começa a estocar isso na forma de gordura, entendeu? Então, por exemplo, você pode dizer para mim, Cris, mas eu não sou uma pessoa que como muita gordura, não como muita fritura, não como muito açúcar, né? São alimentos que são altamente calóricos. Sim, então tudo bem, você não come, mas será que você não excede em quantidades? Por exemplo, será que do alimento que é saudável, vamos pensar numa fruta,
Será que você não exagera em quantidades? Porque, por exemplo, uma maçã grande chega a ter 90 calorias, né? Essa maçã de 90 calorias sozinha, ela não te engorda. Mas se você come muita fruta, eu como uma maçã, daí daqui 5 minutos eu continuo com fome, como uma banana, daí eu como uma poncã, eu como uma manga. Essa quantidade, mesmo são alimentos saudáveis, mesmo de frutas que são saudáveis, essa quantidade excedeu em calorias, já passou do mínimo que você precisa. Então, isso é armazenado, isso é contado no nosso organismo ao longo do dia, que nós fazemos várias refeições. Então, se você não tem um gasto de energia muito grande, se você é uma pessoa sedentária e que não gasta, não tem aonde gastar todo esse combustível que você coloca dentro do teu corpo, ele vai armazenar, porque você come além do mínimo, Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando você vai dizer que o metabolismo é lento. Como que a gente avalia esse metabolismo lento? O metabolismo vai variar, a atividade metabólica de cada pessoa varia de acordo com a idade, obviamente, de acordo com o sexo, se é homem ou se é mulher, né? Vai variar também se você é uma pessoa sedentária ou não, se você faz atividade física ou não, né? Então isso define qual é o teu gasto, mas ainda não define se teu metabolismo é lento ou não, tá? Mas algumas coisas realmente fazem a gente ter um metabolismo mais lento ou não. É lógico que quando a gente fala assim, eu não perco mais peso como eu perdia antes quando eu era mais nova. Sim, quando você era talvez mais jovem, até os 20 anos mais ou menos, você parava de comer, diminuía um pouco a tua alimentação, nem precisava se exercitar tanto e já emagrecia. Hoje, com 30 anos, menos, mas não é tanto assim. A gente chega a perder 1% ao ano de atividade metabólica, 1% ao ano. Tá? Então, provavelmente o teu problema está na ingestão. Você está comendo mais e gastando menos, tá? E a culpa não é do teu metabolismo, tá? Então, assim, a idade, sim, o processo de envelhecimento, a cada ano que passa, nós perdemos 1% de atividade metabólica, mas não é uma coisa que vai ter um grande impacto na tua vida. O que vai ter impacto? Se você tem a composição corporal, por exemplo, uma pessoa que tem muito músculo, ela queima muito mais, ela gasta muito mais caloria, então ela queima muito mais, porque a quantidade de músculo precisa de muita energia. Tá? Então ela queima muito mais. Uma pessoa que tem pouco músculo, que tem mais gordura do que músculo, ela tem um metabolismo mais lento, né? Então por isso que a atividade física é tão importante, porque não é que ela acelere teu metabolismo, mas faz com que você ganhe músculos, e ganhar músculos faz com que seu metabolismo fique mais acelerado, entendeu? Outro ponto muito importante que causa uma enorme desregulação hormonal é a insônia. Se você não tem uma boa noite de sono, desregula cortisol, desregula insulina, desregula leptina, que são hormônios responsáveis em armazenar ou queimar gordura. E a leptina, por exemplo, é o hormônio responsável pela saciedade. Se você não tem uma boa noite de sono, esse hormônio desregula e faz com que você tenha mais vontade de comer e um pouco mais de fome no dia seguinte. Então, o sono é super importante, tá? Outra coisa, lógico que os nossos hormônios sexuais vão diminuindo com o passar da nossa idade, né? Isso faz com que a gente perca mais músculo e armazene mais gordura. Portanto, o pessoal aí da faixa dos 30, dos 40 anos tem que ficar cada vez mais perto da academia. Aos 50 nem fale.
tem que ficar grudado na academia, para que você realmente ganhe mais músculos e você perca mais gordura, porque, já falei isso antes, reforçando mais uma vez, porque o músculo gasta muito mais energia, tá? Outro ponto bem importante é a questão do sexo, né? Homem ou mulher. O homem, ele, por causa da testosterona, ele produz 90% a mais de testosterona que a mulher. E a testosterona faz com que ele tenha uma massa muscular maior do que a nossa, tá? Então, ele tem mais massa e menos gordura corporal. Se a gente for comparar um homem da mesma idade, né, um homem e uma mulher da mesma idade, o homem ele vai ter mais massa muscular e mais gordura. Por isso que, por exemplo, é muito visível entre um casal que eles começam a dieta junto, o homem emagrece mais rápido do que a mulher, porque o homem tem muito mais músculo do que a mulher. A mulher, ela precisa ter uma quantidade de atividade física muito mais intensa do que o homem para queimar a mesma coisa, tá? A natureza não é muito generosa com a gente, mas a gente consegue correr atrás do prejuízo. Bom, depois de tudo isso que eu falei, o que eu quero deixar bem claro aqui? Cuide com o que você acha que pode ser a tua taxa de metabolismo, que às vezes ela tá normal para você, para tua idade, tudo isso, né? Se você não tem nenhum problema de saúde, uma pessoa saudável, cuide para você não achar que é a sua taxa de metabolismo basal o culpado de você não estar não estar emagrecendo. Provavelmente é a quantidade de calorias que você ingere ao longo do dia que excede a tua taxa de metabolismo. Isso é super importante. E bem rapidinho para finalizar, que eu não falei antes, que acabei esquecendo, mas aquilo que você come também influencia no teu metabolismo. Porque quem come alimentos com açúcar refinado e gordura deixa o metabolismo mais lento, tá? E outra coisa, quem faz dietas extremamente restritivas, eu não como nada, faço dietas assim com pouca, nutricionalmente pobre, isso faz com que seu metabolismo fique mais lento. Então, preste atenção naquilo que você come, que é super importante, tá? E cuidado para você não achar que a culpa é do teu metabolismo. Preste muito atenção no que você põe no teu prato, no que você ingere e cuide. Existe uma coisa que eu gosto de falar para os meus pacientes, é assim: para perder peso, é muito importante que você coma pela metade e se exercite em dobro, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ah, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau!